Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Vieira para o canal Vista Pátria. Neste vídeo vamos expor com detalhes todos os interesses por trás dessa histeria que está mantendo prisioneira a população brasileira. Vamos também denunciar as barbaridades totalitárias em curso e finalmente esclarecer a melhor, se não a única forma de combater essa maldade. Um bando de idiotas pelo mundo afora vem insistentemente trombeteando o apocalipse e causando toda sorte de pânico da forma mais histérica possível, inclusive jogando todo tipo de bomba de fumaça sobre o tratamento com a hidroxicloroquina. É algo de difícil compreensão se não dermos um passo para trás e olharmos o cenário um pouco mais abrangente. Basicamente, o mundo cansou do progressismo. Essa turma passou tanto do ponto com as suas perversões que até o mais morno panaca se cansou, ainda que mornamente. Essas pautas passaram simplesmente a ser ridicularizadas. E alguns milhões de ativistas e políticos se viram subitamente sem narrativa, sem meios para enganar os eleitores, sem força política. E o progressismo era a vertente mais moderna, mais atualizada do pensamento revolucionário que conversamos no nosso último vídeo. Nessa vertente apostaram todos, desde o PSOL e similares no mundo, promovendo contações de história para crianças, com homens vestidos de mulher, chamados de trans, até partidos limpinhos como o PSDB, postulando com retórica empolada as vantagens de se liberar as drogas. Essa turma toda estava indo ladeira abaixo. Em contrapartida, o que estava ascendendo era o conservadorismo, o discurso liberal na economia e o discurso adequado de valorização dos costumes. Com o surgimento dessa peste chinesa, independente de ter sido criada de propósito ou apenas disseminada pela incompetência inerente ao Partido Comunista Chinês, surgiu também uma oportunidade de ouro, a chance de se criar uma tamanha crise econômica no mundo que a ascendência do conservadorismo poderia ser freada. E eis que todos os agentes do pântano embarcaram correndo nesse barco pútrido, desesperados para recuperar o poder que tinham até tão recentemente. Outros, com a percepção da realidade já destruída por anos de pregação dissociativa, habituados a acreditar em duas coisas opostas, como por exemplo socialismo e liberdade, entraram nesse barco podre, julgando estar embarcando na nau pristina da virtude e da compaixão. Escudando-se na narrativa de evitar milhões de mortes por uma doença que mata tanto quanto qualquer outro surto, os trombeteiros do apocalipse conseguiram manter a humanidade em casa, inermes perante a devastação de uma crise econômica sem precedentes. Mas eis que surge uma esperança que rapidamente se transformou numa realidade. A doença tem um tratamento eficaz. Liderados por um médico francês de Marsella, Dr. Didier Raoult, a comunidade médica honesta propagou o uso do chamado protocolo de Marsella, um tremendo sucesso. Mas esse tratamento recebeu uma grande resistência para se tornar oficial. Não se viu imediatamente um pronunciamento da OMS, por exemplo, avisando que o risco havia diminuído. Não se viu informações sobre a aplicação formal do tratamento em nenhum veículo midiático. Pelo contrário, o que mais se viu foi a divulgação rápida de efeitos colaterais praticamente inexistentes. Até cegueira foi declarada como efeito colateral numa demonstração de estupidez maléfica impressionante. Características leves de alteração cardíaca foram expostas como algo matador, enquanto que a presença das mesmas características e medicamentos de uso corriqueiro foi ocultada. Enquanto isso, a comunidade médica honesta procedeu a aplicar esse tratamento em seus pacientes com extremo sucesso e começaram a insistir que esse medicamento fosse aplicado sempre o mais cedo possível, antes que o paciente entrasse em estado grave. Então nós temos aqui no Brasil diversos políticos seguindo essa linha, seguindo as instruções da OMS, exagerando no que podem e se transformando em pequenos e patéticos ditadores, com seus delírios de grandeza e controle cada vez maiores. O que o Dória está fazendo em São Paulo é algo inacreditável, usando as redes de telefonia celular para monitorar a população. Ao mesmo tempo, por todo o Brasil, serviços de denúncia de aglomerações são incentivados pelos governantes, criando uma espécie de disque denúncia para pessoas honestas. Uma sociedade não abre mão da sua liberdade de maneira impune. Isso tem um preço e ele costuma ser caríssimo. Parecendo uma ação orquestrada, onde está todo mundo jogando no mesmo time, nós vemos também o STF agindo contra a sociedade brasileira. O nosso Congresso, como sempre, fazendo tudo o que pode para prejudicar o governo. E até o ministro da Saúde, que começou com uma postura coerente, acabou procurando evitar ao máximo a disseminação do uso correto desse medicamento, desse tratamento que funciona tão bem. E cá estamos nós nessa quarentena terrível. Os impactos que essa quarentena vai gerar na economia são catastróficos. O desemprego vai aumentar, o PIB vai despencar e nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, trabalhando um ano para voltar à nossa situação de 2 meses atrás. Mas o pior não é isso. O pior é que os nossos governantes pretendem expandir essa quarentena de forma absolutamente lógica, sem nenhuma comprovação que esse treco funciona, durante mais meses. Eu lembro a vocês que no
não há nenhum indício, e por exemplo na Itália, um país que usou a quarentena de forma bastante radical, que essa quarentena tenha modificado de qualquer forma a curva. Pelo contrário, os indícios são que ela fez a curva ficar pior. Como eu já expliquei em outros vídeos, você só resolve uma infecção viral imunizando boa parte da população, de 50% a 70%. Essa imunização, se não acontecer enquanto nós estamos em quarentena, ela vai acontecer depois. E se não acontecer enquanto nós podemos fazer isso de forma controlada, com recursos econômicos para fazer essa gestão, ela vai ter que acontecer depois de forma descontrolada, causando um caos ainda maior do que nós já estamos vendo. Tudo isso cai como uma luva para o pensamento revolucionário, para aquela turma que quer destruir tudo, seja lá qual for o custo, apenas para retomar o poder. A dependência de boa parte da população de uma ajuda do Estado também cai como uma luva. Poderes maiores para governadores e prefeitos também é música para os ouvidos dessa gente. O que essa turma não gosta é de economia funcionando, liberdade econômica, empreendedores trabalhando e a turma toda ganhando seu dinheiro de forma independente do Estado. Então, como é que a gente briga contra isso? Essa é uma questão interessante. Que estratégia ou que ações a população brasileira pode empregar para realmente conseguir combater isso? Quem explica muito bem a forma correta de se combater o mal foi C.S. Lewis, um grande escritor, na sua trilogia cósmica. Está aí a imagem. No seu segundo livro, Perelandra, ele nos mostra um cientista que foi levado para um mundo em formação. Imagina a história de Adão e Eva num outro mundo contada com riqueza de detalhes. É inclusive muito interessante a gente ver um aspecto dessa história que normalmente a gente não imagina, né, quando a gente pensa na corrupção de Eva pela serpente, que é o fator temporal. Nesse livro, Perelandra, C.S. Lewis nos mostra exatamente o peso que o fator temporal tem. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês, tá, gente? Inevitável. Lamento. Depois de tentar combater no campo das ideias o inimigo, havia um inimigo desse cientista, que era um outro cientista, tá? Na verdade, o herói dessa história é um estudioso, uma espécie de intelectual. O inimigo é um cientista, um físico. E estão os dois disputando para qual direção Eva vai seguir. E o herói, ele trabalha de forma honesta, fornecendo argumentos lógicos, incentivando o bem, falando de Deus, das virtudes. E o mal, sempre tentando enrolar essa história toda, sempre tentando argumentar de forma esquiva, tentando enganar. Só que o mal não precisava dormir, e o herói precisava dormir. Então chegou um momento que o herói percebeu que ele não ia conseguir ganhar aquele combate na base da argumentação. Depois de uma semana sofrendo, porque ele é um cara pacífico, bondoso, ele percebeu que ele ia ter que matar o adversário para conseguir a vitória, para conseguir salvar aquele planeta, na verdade. E essa narrativa desse combate final é muito interessante, porque nenhum dos dois é atlético. Pelo contrário, eu diria até que o mal era um pouco mais robusto do que o nosso estudioso, mas o cara consegue botar o vilão para correr, consegue ferir ele bastante e, mesmo ferido com a cabeça danificada, aquele agente do mal rasteja para cima do nosso herói e ele finalmente esmaga a cabeça dele com uma pedra e joga ele dentro de um poço de lava. Esse foi um fim bastante definitivo, eu diria, e foi uma exposição muito adequada do caráter final que deve ter determinado tipo de briga. Existem combates que requerem o uso de ferramentas com as quais a gente não está habituado a lidar. Eu não estou dizendo que a gente deve ir para o Congresso Nacional jogar uma pedra gigante e um vulcão em cima dele, naturalmente. O que eu estou dizendo é que esse mal não vai ser vencido sem luta. Eles vão puxar a corda até o limite e ou a gente vai ter que ceder e perder nossas liberdades, ou a gente vai ter que brigar por ela. É inevitável. Preparem-se. Muito obrigado por assistir esse vídeo.